Som A. Ok. Boa noite, irmãos, irmãs. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são bem-vindos à casa de Deus para louvarmos ao nosso Deus, adorarmos ao nosso Deus, prestar o culto que somente a Ele é devido. Com alegria, louvemos e adoremos o nosso Deus nessa noite. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão.
o Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Chamada adoração, vamos nos colocar em pé para a leitura indicada. Vou convidar a Tânia para que venha aqui à frente para estar nos conduzindo numa oração de adoração. Vamos em pé fazer a leitura alternada, a chamada adoração. O aleluia, Cristo já ressuscitou. O Senhor ressuscitou de verdade. Aleluia. Oremos com a nossa irmã Tânia, oração de adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Senhor, por estarmos hoje na Tua casa. É um privilégio, Senhor, podermos louvar a Ti. Obrigada, Senhor, por Jesus que ressuscitou, que veio para nos salvar. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa a Tua família, Senhor, aqui na terra. Abençoa cada um de nós e nos aceita, Senhor, o nosso louvor, humilde louvor que podemos prestar hoje, mas aceita, Senhor, o nosso louvor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Ainda em pé, vamos louvar a Deus com alegria. Cântico indicado. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo estás, aleluia. Para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores resgatar, aleluia. Os irmãos poderão se assentar. Precisamos do perdão de Deus. Momento precioso da nossa adoração, momento de confissão de pecados, momento estarmos nos colocando diante de Deus, assim como somos, falhos, pecadores, limitados, mas acolhidos e alcançados pela mão
graciosa de Deus. Nessa condição, curvemos as nossas cabeças, estejamos orando silenciosamente, confessando a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, também intercedendo pelos pedidos que são feitos, pelas nossas necessidades, pelos enfermos da igreja, pelos que estão em recuperação. E eu me lembro de um nome específico, do Roberto, que todos nós estivemos orando pela sua cirurgia, pela sua recuperação, e já está em casa. É motivo de continuarmos orando pela vida do Roberto, pela bênção que Deus concedeu a ele na sua cirurgia. Junto com o nome do Roberto, não sei se tem mais algum nome para que estejamos lembrando, mas com o Roberto nós vamos estar lembrando de todos os enfermos da igreja, de todos os nossos pedidos de oração. Oremos silenciosamente. Senhor Deus e Pai, olha para os teus filhos e filhas que neste instante, ó Pai, se reúnem na tua casa para te adorar, para te louvar, para buscar o teu amor. E, ó Pai, também reconhecer, ó Pai, nos colocar na condição que estamos, de falhos, de pecadores, e suplicamos, ó Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos ajude na nossa caminhada e tenha misericórdia de nós. Nós pedimos também, Senhor, junto com o perdão dos nossos pecados, pedimos também que o Senhor continue a nos ajudar nas nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, dificuldade, Tu sabes, Senhor, da necessidade, do anseio, do desejo que vai no coração de cada um de nós. Nós pedimos, Senhor, olha por cada filho Teu, por cada filha Tua, nesta noite, que todos nós possamos nos sentir alcançados pela Tua graça, alcançados pelo Teu amor, que nos perdoa, que nos aceita e que nos acolhe. Perdoados, ó Pai, possamos Te louvar, Te agradecer e buscar sempre o Teu amor e a Tua presença na nossa vida. Sabemos, Senhor, que Tu és o autor da vida, nesta noite especial de celebração de Páscoa, que nós possamos estar sempre vendo a vitória da vida sobre a morte em Jesus Cristo, e confiados nesta vitória que nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos, fique conosco sempre, Senhor. É a nossa oração, nosso pedido agradecidos, em nome e por amor de Jesus ressurreto, hoje e sempre. Amém. Vamos todos juntos fazer esta oração. Oração de confissão coletiva. Mesmo assentados, vamos ler todos juntos. Senhor Deus, Tu ressuscitaste Jesus do túmulo e o coroaste Senhor de tudo. Confessamos que não temos nos submetido a Ele em todas as áreas de nossa vida. Temos adotado a maneira de ser do mundo ao nosso redor. Deixamos de glorificar a Cristo em pensamento, palavras e atos. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos Teu povo fiel, obedecendo aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o universo e é o cabeça da igreja, seu corpo. Em nome dele, nós te pedimos. Amém. Perdoados e gratos,
nesse espírito de gratidão, vamos estar louvando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Hoje é um dia muito alegre, né, para nós cristãos e acho que para toda a humanidade, né, saber que Jesus morreu, mas Ele ressurgiu e Ele vivo está, né, que nesse pensamento a gente possa louvar o Senhor com a alegria de saber que a gente tem um Deus que cuida da gente e que prepara sempre o melhor para a gente. Vamos nos colocar em pé? E nessa primeira canção, eu peço que os irmãos que trouxeram os seus dízimos e oferta para estar trazendo ao gasofilácio, ou a gente tem um QR Code no banco, se você prefere fazer pelo Pix, né? Vocês podem estar fazendo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre.
Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim não aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim não aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá.
Nossa, Glória a Deus. bater palma e cantar. Mas agora tem uma calminha para a gente refletir sobre esse momento, né, de renascimento. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estes momentos, ó Pai, na tua casa, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada vida aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas crianças que vão sair para o culto infantil, ó Pai. O Senhor esteja falando aos coraçõezinhos deles, ó Pai.
Te peço também, ó Pai, pela vida da nossa pastora, ó Pai, que trará a mensagem para nós, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, falando aos nossos corações através dela, ó Pai. Eu te agradeço por todos e por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus esteja renascendo em nós, nessa data tão especial. Vou pedir que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias, na carta aos Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, nós vamos ler do versículo 19 ao 25. Encontro com Jesus. As crianças podem se dirigir ao culto infantil, terão um momento especial lá, com a presbítera Denise. Quero dar boa noite a quem está nos assistindo neste momento, que Deus esteja impactando a sua vida e renascendo na sua família, em nome de Jesus. Hebreus 10, do 19 ao 25, e diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Grandemente firme a confissão de esperança sem vacilar. Pois quem faz a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Páscoa. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus, uma nova vida em Cristo. Não se sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Percebe-se, no entanto, quando se lê essa carta, que quem quer que ele tenha sido, era uma pessoa com um aguçado instinto pastoral. Dentro da carta tem uma doutrina de como nós devemos viver. O seu credo determina a nossa conduta. Os seus preceitos, que estão nesta carta, moldam a nossa prática. E a prova disso é o trecho que nós lemos, esse pequeno pedaço aqui que nós lemos. E essa passagem é um divisor de águas deste livro, desta carta. O autor deixa a instrução, e até aqui ele está dando algumas instruções às pessoas, e ele passa depois disso a exortação. O ensino traz para nós uma dupla e profunda confiança. Confiança em nosso acesso à presença de Deus e em nosso advogado diante de Deus. E é esse o fundamento de vida que o Cordeiro Pascal conquistou para todos os cristãos. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos acesso a Deus. Através da morte e ressurreição de Cristo,
nós temos um advogado junto ao Pai. Acesso à presença de Deus, nós podemos sim ter plena confiança para entrar na presença de Deus. Porque estar diante do Senhor não é mais um privilégio só dos sacerdotes. Todo cristão pode e deve estar diante do trono do céu. Nossa confiança para entrar na presença de Deus vem do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado por nós, e daqui a pouco estaremos participando da mesa, onde falaremos mais um pouco sobre isso. Agora, nós temos acesso à presença de Deus através de um caminho novo, que não faz parte mais dos rituais da antiga aliança, e um caminho vivo, como diz o texto que lemos. Um caminho vivo, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. A Páscoa, portanto, é a celebração do acesso que nós temos à presença de Deus, conquistado pelo corpo e pelo sangue de Jesus Cristo. O justo Jesus Cristo que morreu em nosso lugar. O texto nos mostra também a suficiência do sacrifício de Cristo e seu ministério sacerdotal, que concede a nós acesso direto a Deus. Este acesso não é baseado em nenhum mérito humano, mas na obra consumada de Cristo, proporcionando-nos confiança e certeza em nosso relacionamento com Deus. Praticamente, essa passagem chama as pessoas a se aproximarem de Deus com os corações sinceros, manterem firmemente a esperança que professam e se engajarem no encorajamento mútuo dentro da comunidade de fé. Estas exortações são essenciais para o nosso crescimento espiritual e a perseverança na vida cristã. O chamado para se aproximar de Deus, o encontro com Jesus na cruz, que é o nosso tema desse mês, encontros com Jesus. O encontro com Jesus na cruz desafia os crentes a cultivarem um relacionamento íntimo e autêntico com Ele. Isso envolve oração regular, adoração e meditação na palavra de Deus. A certeza da fé e a purificação da consciência permitem que os crentes se aproximem de Deus sem medo ou culpa, confiantes em seu amor e graça. Não podemos esquecer também, estamos falando aqui do nosso acesso direto a Deus, não podemos esquecer também do nosso advogado diante de Deus. E o texto nos fala sobre isso. O acesso que nós temos direto à presença de Deus é resultado do que Cristo fez por nós. Agora, permanecer na presença de Deus é um resultado no que Cristo faz por nós agora. Hebreus 10, 21 diz assim: e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele, o nosso intercessor, o nosso advogado, vive diante de Deus para interceder por nós. Nossos pecados são sobre ele lançados. Nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é por ele produzida. Portanto, temos acesso à presença de Deus, a cortina foi rasgada, o corpo de Cristo foi partido, seu sangue foi vertido, derramado, para nos dar acesso à sala do trono de Deus, através de um novo e vivo caminho, e temos um advogado diante de Deus,
um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, um sumo sacerdote sobre a igreja, o povo escolhido do Pai, que intercede por nós. A Páscoa nos traz alguns desafios. Quando nós meditamos e pensamos sobre a morte e ressurreição de Cristo, temos alguns desafios. E qual é o desafio que a Páscoa nos apresenta? Após falar para vocês sobre esses fundamentos de vida, que resume um pouco os 10 capítulos anteriores dessa carta aos Hebreus, após apresentar o que a Páscoa do Cordeiro conquistou para nós cristãos, o autor nos traz, então, 3 desafios, que são os desafios da Páscoa. O primeiro deles é aproximar-nos de Deus pela fé. O segundo, apegar-se à esperança para viver. E o terceiro, aplicar-se a amar o próximo. O primeiro desafio é para que não se viva distante de Deus. Aproxime-se de Deus pela fé. Esse desafio é para que a gente não deixe de estar com Deus, não vivamos distante de Deus, que nós não estejamos distante de Deus com máscaras de espiritualidade, com fachadas ou com rituais religiosos, mas que busquemos chegar e viver pela fé em novidade de vida diante de Deus. Aproxime-se de Deus pela fé, sem hesitação, frequentemente, intimamente. Aproxime-se de Deus com um coração sincero, honesto, genuíno e tenha plena convicção de fé, pois Deus não te lançará fora. Não há o que nos exclua, pois o pecado já foi tratado pelo sangue do Cordeiro, e essa era a única coisa que impedia que a gente chegasse a Deus. Mas esse pecado já foi tratado pelo sangue do Cordeiro. Então, aproxime-se com coração e conduta purificados pelo sangue de Jesus. A consciência culpada pelo pecado é definitivamente tratada pelo que Cristo conquistou para nós através da sua morte e ressurreição. Em Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Tudo isso o Senhor faz por nós, nos dá um novo coração, nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, podemos nos aproximar de Deus. Por isso, podemos e devemos nos achegar ao Pai. Aproxime-se de Deus pela fé. Em Cristo não há mais separação, não tem mais distância. Aproxime-se com convicção de fé. Em Cristo não há por que duvidar. Aproxime-se com coração e corpo purificados. A sua maneira de viver, a sua motivação precisa estar diante do Pai. Em Cristo não há mais defeito. Foi-nos aberto o caminho para Deus. E nós temos, então, não só esse desafio, mas o nosso segundo desafio, que é apegar-se à esperança para viver. Além da distância, da dúvida e do defeito causados pelo pecado, o sangue de Jesus trata do nosso desencorajamento ou desânimo, quando buscamos viver diante de Deus. Ou seja, uma vez diante de Deus, não há mais espaço para se vacilar na fé e querer voltar atrás para as sombras do Antigo Testamento.
Como? Como permanecer fiel diante de Deus quando tudo e todos conspiram contra nós, forçando-nos a desistir, a retroceder? Hebreus 10, 23, que nós lemos, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, apegue-se à esperança. Esperança em Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Deus prometeu que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria. Ele é fiel por amor do seu nome e Ele nos levará ao céu. E Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. A confissão da esperança é a expressão genuína da fé cristã. Num ambiente de apreensão pelo futuro, de muito pessimismo em relação às possibilidades de mudanças para melhor, que papel essa confissão exerce? Num ambiente de dificuldades, essa confissão nos traz esperança de conforto pelo Senhor ao nosso lado, de ressurreição para a vida eterna. Essa esperança é aprendida justamente pelo exercício diário na oração e leitura da palavra, para que se tenha sempre presente que o nosso tesouro está nos céus, nosso tesouro está em Deus, que tudo nos dá e que tudo faz por nós. A sua promessa, ela é válida para sempre. Por isso, aproxime-se de Deus pela fé e apegue-se à esperança para viver. E o terceiro desafio, que eu acredito que seja o mais difícil, apegue-se a amar o próximo. É difícil, que tem alguns próximos que só pela misericórdia. Apegue-se a amar o próximo. Estamos vivendo nos últimos dias. O dia do Senhor se aproxima. Não é momento, portanto, de se viver distante de Deus. Não é hora para se duvidar da graça e do amor de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de desanimar. Esse não é o momento. Portanto, nós precisamos nos aplicar a amar uns aos outros. Precisamos nos esforçar para nos incentivarmos no amor e as boas obras. Isso só é possível no contexto de uma igreja. Sem incentivo mútuo, nós corremos o risco de perder o amor e as boas obras, principalmente quando vemos que o fim se aproxima. É impossível, irmãos e irmãs, e quem está em casa, também quero dizer isto, é impossível viver a vida cristã sozinho, sozinha. Precisamos uns dos outros. Devemos nos reunir intencional e regularmente na igreja e de casa em casa. De casa em casa. Despertando-nos, encorajando-nos mutuamente. Aplique-se a amar uns aos outros. É isso que nós devemos fazer. E esses são os desafios que a Páscoa nos traz. Esses são os desafios que o Senhor Jesus nos aponta. Gostamos muito de estar aos pés de Deus, de nos aproximarmos do Senhor. Gostamos muito de falar de esperança e a fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas quando se fala em amar ao próximo, a gente tem uma barreira muito grande para se fazer isso. E muitas vezes a gente não consegue. Precisamos nos colocar diante do Senhor e Ele nos capacita para que isso seja feito. Amar-nos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros.
buscar harmonia em Cristo Jesus para a igreja. É isso que nós devemos fazer e é isso que nós precisamos nos empenhar em fazer. Deus nos ajuda, com toda certeza, mas precisamos estar dispostos a fazer. Precisamos nos colocar na mão do Senhor, diante dEle, para que tudo se faça, para que Ele abençoe a muitos. Hebreus 10, 19 ao 25, que é o texto que lemos, é uma passagem muito rica e poderosa e resume a essência da fé e da vida cristã. Chama os crentes a abraçarem a confiança que têm em Cristo, se aproximarem de Deus com corações sinceros, manterem firmemente a esperança que professam e se engajarem no encorajamento mútuo dentro da comunidade de fé. Essas exortações são atemporais e essenciais para o crescimento espiritual e a perseverança, lembrando os crentes da suficiência do sacrifício de Cristo e da importância de viver a sua fé em comunidade. Ao refletirmos sobre esses versículos, e os irmãos podem ler o capítulo todo em casa, né, podem estar estudando este capítulo durante essa semana e lendo mais um pouco. Ao refletirmos sobre esses versículos, que nós sejamos inspirados a aprofundar o nosso relacionamento com Deus, manter firmemente as promessas dEle em nossas vidas e participar ativamente da vida da igreja, encorajando uns aos outros, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer disto. O nosso Senhor logo vem. E às vezes a gente vive como se isso não fosse acontecer. Tantos anos já se passaram e a gente vive como se não fosse acontecer. Não sabemos o dia e não sabemos o momento, mas Ele está para voltar. Por isso, incentive uns aos outros a estarem diante de Deus. E você também esteja diante do Senhor. Os desafios da Páscoa, então, são esses. Aproxime-se de Deus pela fé em Cristo. Apegue-se à esperança para viver a vida cristã. Aplique-se a amar o próximo, incentivando a perseverar. Você está distante de Deus? Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Está pensando em desistir da caminhada? Eu sei que às vezes a caminhada não é fácil. Eu sei que em alguns momentos a gente pensa em parar. Eu sei que em alguns momentos a gente pensa em jogar tudo para o alto e não voltar mais para Deus. Está pensando em desistir da caminhada? Alimente a sua esperança em Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou por nós, e é nele que precisamos voltar o nosso olhar, e a nossa esperança precisa estar nele, sempre nele. Você anda sozinho pelo caminho? Junte-se à comunhão fortalecedora da igreja. A igreja caminhará com você. Não se sinta sozinho no caminho. Temos muitos outros irmãos juntos neste caminho. Esteja participando conosco e junte-se à comunhão fortalecedora da igreja. Que os desafios da Páscoa estejam vivos em nós a cada dia, não só hoje, nessa data especial, mas que em todo o tempo nós possamos pensar e meditar nisso e nós possamos realmente, com sinceridade, nos colocar diante de Deus, manter firme a esperança da fé e possamos conviver uns com os outros, amando uns aos outros com o amor de Cristo Jesus. Foi isso que Ele nos ensinou e é isso que Ele espera de cada um de nós. Que Deus esteja nos abençoando,
nos capacitando e fortalecendo, para que estejamos prontos no dia que o Senhor voltar. Amém? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Aqui mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas não tem um texto aí para mim?
O Senhor ressurreto, volta um pouquinho. O Senhor ressurreto vem ao nosso encontro na ceia. Segundo Lucas, quando nosso Senhor ressurreto estava à mesa com seus discípulos, ele tomou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Esta é a mesa do Senhor. Nosso Salvador convida a todos os que nele confiam para compartilhar o banquete que ele mesmo preparou. Vamos juntos fazer a oração do Senhor? Vamos ficar em pé? Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou pedir para o pastor Carlos vir aqui, à frente. Em 1 Coríntios 11, diz assim, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Estamos novamente celebrando a ceia do Senhor. Os primeiros cristãos celebravam a ceia todos os dias praticamente. Não era uma vez no mês ou uma vez por ano, mas eram todas as vezes que eles se encontravam. Hoje, por ocasião da Páscoa, estaremos celebrando novamente a ceia. E eu vou pedir ajuda da Eunice e hoje eu vou pedir ajuda do Lau. A Denise não virá para cá, está com as crianças, num momento especial, se o Lau puder nos ajudar, presbítero Laudinei. Hoje nós faremos diferente. Os presbíteros ficarão aqui, na frente, e os irmãos se levantarão e virão até a mesa para receberem o pão e o vinho. Nilson, pode nos ajudar, por favor? Esses pãezinhos foram preparados pela diaconisa Silvia. Eles estão diferentes também do tradicional. Por favor. Os irmãos, então, podem se dirigir à frente para participar da mesa do Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Meu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Se alguém não pegou do pão e do cálice, pode fazê-lo neste momento. Vou pedir para a equipe de louvor que desçam, estejam também pegando o pão e o cálice para juntos participarmos desta mesa. Façamos agora parte dessa mesa e dessa ceia maravilhosa. Os irmãos podem se assentar. Obrigada, Nilson. Obrigada, Laudinei. Obrigada, Eunice. Carlos. Nós estamos já indo para o final do nosso culto. Quero agradecer a Deus todos os que estão presentes aqui. E quero dar aos irmãos 2 avisos. No próximo sábado, o nosso encontro dos homens finalmente vai sair. Nosso encontro dos homens na casa do presbítero Nilson, no próximo sábado, a partir das 3 horas da tarde.
E no dia 4 de maio, nós teremos aqui, a igreja está convocada a participar, nós teremos a eleição, né, nós temos assembleia, e nós teremos a eleição de presbíteros ou presbíteras no dia 4 de maio. Então, todos estão convocados a participar, membros professos estão convocados a participar no dia 4 de maio desse culto especial. Quero agradecer a todos que estiveram participando. Eu estou aqui com o nome dos pais da Tati, Heraldo e Zildete. Deus abençoe vocês. Fiquem em pé, por favor. Os irmãos próximos, cumprimentem os pais da Tati, por favor. Isso, Zé. Muito obrigada. Heraldo e Zildete, Deus abençoe muito a vida de vocês. Queremos agradecer também o César, a Mariane, o Enzo e o Nicolas. O César é aquele moço que está ali, ó, tocando conosco hoje. A Tati falou, olha, meu irmão toca, vamos, põe ele para tocar. Ele veio passear, coitadinho, veio passear, mas aí está aqui conosco. Deus abençoe muito a sua vida, sua esposa, né, os meninos que estão ali, que Deus continue abençoando grandemente suas vidas. Nós temos também a Isabela Cardoso. A Isabela é de Pilar do Sul. Deus abençoe, Isabela. Muito obrigada pela presença, pela participação. Que Deus esteja contigo. E nós temos também o Rafael, que está conosco. Os irmãos que estiverem próximos aí, cumprimentem o Rafael. Deus abençoe, Rafael, sua vida, sua presença e participação. Que Deus continue abençoando. Temos alguns outros visitantes, mas acho que não é pela primeira vez, né? Ela já veio domingo passado. É a Adriana. Deus continue abençoando a Adriana, que retorna nesse domingo. O Dante, que está lá ajudando também. Deus abençoe, Dante. Uma boa viagem, né? Que você não mora aqui, uma boa viagem, que Deus abençoe no caminho e te proteja sempre. Que Deus abençoe a todos os que estão ali participando, os meninos Murilo e Mateus. Que Deus continue abençoando, que sempre nos ajudam aí em toda essa movimentação, para que o culto, né, esteja correndo de uma maneira boa e perfeita. Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos ficar em pé, então, para a oração final. Nós estaremos nos despedindo hoje, não com o amém, mas nós vamos cantar uma outra música preparada pela equipe de louvor. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito, maravilhoso e poderoso Senhor, te agradeço, ó Deus Todo-Poderoso, por poder participar mais uma vez da Tua mesa. É uma alegria imensa, Senhor, estar na Tua casa, e é uma alegria imensa poder participar desta mesa tão maravilhosa. Que o Senhor esteja, ó Pai amado, limpando e purificando cada uma das pessoas que aqui estão. Que o Senhor esteja fortalecendo, Pai amado, e conduzindo durante a semana. Que o Senhor esteja, ó Pai amado, tocando, ó Deus, abrindo portas de emprego, fazendo, ó Pai amado, o que o Senhor sabe fazer, que é o melhor para cada um de nós. Que, ó Deus bendito, nós possamos continuar caminhando com esperança, com fé, com firmeza, de que o Senhor está conosco e que o Senhor nos abençoe e nos conduza. Obrigada, Pai amado, por cada pessoa aqui, cada família representada. Que seja uma semana abençoada, Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A bênção. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurreto, o amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão, a consolação e o ensino do Espírito Santo sejam convosco, irmãos e irmãs em Cristo, com a tua igreja espalhada pela face da terra, com todos aqueles que proclamam a paz e a justiça, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo agora o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está